muita sabedoria do próprio Cristo e da forma como o irmão Paiva nos traz os ensinamentos de Jesus, como ele nos mostra o que Jesus veio nos ensinar, e isso nos conforta de uma forma gigantesca mesmo. E é interessante, né? Porque agora para ele é um momento de renascimento também, lá no mundo espiritual, uma nova jornada, porque todos nós viemos do mundo da verdade. Quando nascemos aqui na Terra, a gente não tem conhecimento de como era lá em cima, né? Como era a nossa vida lá no mundo espiritual. Então a gente precisa vir, né? Aprender, continuar aprendendo. Quando voltamos ao mundo da verdade, a gente tem esses aprendizados e prossegue essa jornada. Gente, como bem lembrou aqui a Regina, haverá um reencontro, né, com os nossos familiares quando nós também voltarmos à pátria da verdade. Como é que o conhecimento espiritual que a religião divina leva a você, Regina, te faz então ter forças nesse momento para você, sua família, porque de fato não é um momento fácil. Eu sei que seu pai, ele teve um processo de saúde um pouco longo, não é? Como é que é isso para vocês? Então esse conhecimento, como é que isso ajuda? Acho que um primeiro ponto muito importante é que na religião divina a gente aprende a lutar pela vida a qualquer custo, assim, não qualquer custo, assim, mas a todo custo que nos couber, né? No sentido de que a gente em nenhum momento desiste de cuidar da saúde em todos os aspectos. Então a gente levou ele para todos os tratamentos de saúde da medicina que eram disponíveis. A gente correu atrás das medicações que ele precisava tomar e tudo porque a gente jamais, em nenhum momento, pensava em desistir da vida dele. E nem ele estava muito disposto a tratar toda a situação dele. Ele teve fibrose pulmonar, que não tinha uma causa específica, né? Então é algo autoimune que as pessoas podem ter e às vezes sem saber, porque até acometer todo o pulmão demoram alguns anos. Então a gente foi descobrir mais tarde. Então quando a gente descobriu, ele já estava com uma versão avançada, né, da doença. Então a gente foi correndo atrás dos tratamentos. Então o primeiro ensinamento muito importante foi esse: lutar demais pela vida, porque quanto mais tempo a gente passa aqui no plano material, mais oportunidades também a gente tem de resgate, de aprendizado, de ensinamentos, enfim. E eu entendo que nós passamos todos por isso, ele, a família, todos aprendemos muitas coisas. Acho que um outro ponto que eu destacaria é que não basta a gente saber que o plano espiritual existe ou que nosso espírito vai para um outro lado, né, depois da morte. Mas a gente precisa entender que esse processo ele é difícil para todo mundo. Difícil para ele, que está passando, é difícil para nós, com certeza. E a nossa postura pode influenciar, né, até negativamente para ele nessa passagem. Então, a gente continua sentindo saudade, porque a gente quer a pessoa por perto. Na matéria a gente é acostumado a ver, a sentir, a falar com a pessoa, e no plano da verdade ele está numa outra dimensão. Mas a gente aprende que a gente tem que ter respeito por esse momento, ter cuidado, não se exacerbar nesses sentimentos, conseguir entender os sentimentos para que eles sejam sentidos de uma forma o mais saudável possível para todos e para que ele faça a passagem bem feita também lá do outro lado, no sentido de se recuperar, né? Poder entender o que aconteceu, poder se readaptar ao plano da verdade. Então, se a gente chorar ou sofrer demais, e não é questão que a gente não possa sofrer, porque o sentimento existe, mas se a gente colocar todo o peso dessa dor nesse sofrimento, a gente pode atrapalhar ele. Então a gente aprende isso também. E a gente se atrapalha também, né? Sofrendo nesse nível muito exacerbado.
E o que acontece? Aí, por outro lado também, na própria religião divina, a gente recebe muito apoio. E isso nos ajuda também a entender, elaborar esse processo de luto e que faz também diminuir esse sofrimento exacerbado. Então, a gente sente saudade, a gente sabe que tudo isso faz parte da vida, mas a gente não deixa de passar por um processo de entender esses sentimentos. Então a gente conversa muito com o pregador da religião divina, que nos apoia desde o primeiro momento em que a gente soube que ele tinha passado. A gente já entrou em contato, porque é um contato próximo, é um acolhimento constante que é feito para as nossas necessidades espirituais e tal. E aí imediatamente a gente recebe esse conforto, a gente recebe esse apoio. E aí tem as cerimônias, Sim. né? Nossas cerimônias, elas têm um papel extremamente importante. Isso que eu ia te perguntar agora, inclusive, porque a gente sabe que vocês também fizeram essa homenagem na religião do terceiro milênio. A gente sempre tem essa tradição, oferece inclusive aos familiares a cerimônia de 7º dia para aquele ente querido que voltou à pátria da verdade. Como é que foi esse momento para vocês? Começa até antes, né? Sim. Tem a cerimônia também do sepultamento, né? Sim. A cerimônia do sepultamento é um momento muito emocionante que a gente faz no momento breve ao sepultamento, né? No instante anterior, e isso deixa o nosso coração com uma energia muito mais positiva, muito mais leve, para ajudar o espírito. A gente entende dessa forma, ajudar o espírito a fazer essa passagem, a entender o que se passa e a se desvincular, né, da matéria. E aí a de 7º dia, até chegar lá, conversamos vários momentos, várias vezes com o pregador. Ele trouxe várias palavras de conforto, de esperança e de entendimento da situação. Então, quando chega na de 7º dia, a gente já conseguiu elaborar bem mais todas as questões. Os psicólogos falam das fases do luto, sim, né? Então, acho que a gente vai passando por essas fases. E ali, na cerimônia de 7 dias da passagem, a cerimônia ecumênica de 7 dias da passagem do espírito para o plano da verdade, a gente faz uma homenagem que não é a final, porque o nosso coração fica eternamente homenageando a pessoa, mas uma homenagem assim muito forte, muito emocionante também, que nos ajuda de certa forma, a encerrar um ciclo também, um ciclo de entendimento do que está acontecendo e um ciclo de certeza de que tudo vai ficar bem dali para frente, né? E eu gostaria de destacar também da importância da gente poder falar, né? Sim. Porque a morte geralmente é um tabu para as pessoas, e às vezes uma pessoa morre e aí fica aquele silêncio, fica aquela dificuldade de tratar do assunto. E como na religião divina a gente aprende que a morte é só... É um fenômeno natural da vida. Isso, é um fenômeno natural da vida e é uma passagem, né? Ela tem sua importância e faz parte, né? E então a gente tem a oportunidade, tanto nas cerimônias quanto com o pregador, de falar sobre a pessoa querida, falar da saudade, falar das situações, dos sentimentos e a homenagear em todas as oportunidades. E isso ajuda demais a passar pelo luto, pela situação, pelo sofrimento, pela dor da separação, né? De dimensões que cada um está, mas também traz o conforto para que a gente consiga ter paciência para os próximos encontros em que realmente a gente vai se ver, vamos dizer assim. Porém, acreditamos também que outros encontros podem acontecer nesse percurso. Se todo mundo estiver bem, se nós estivermos bem aqui nesse plano e ele bem lá no plano dele, quem sabe a gente não se encontra num sonho, né? Em outras oportunidades, exatamente, né? A presença espiritual também que pode ser sentida, porque afinal, gente, é uma questão de dimensões.
de frequências diferentes, mas que um dia essas barreiras serão superadas, né? O amor não tem essas barreiras, esses laços de amor jamais se quebram. Regina, muito obrigada, viu? Tenho certeza que o irmão Geraldo lá no mundo espiritual está muito feliz com essa linda família que vocês formam e orgulhoso também porque aqui ele com sua mãe querida Carminha firmaram então esse compromisso de vocês estarem unidos em Jesus. E eu sei que lá no mundo espiritual ele segue feliz porque ele cumpriu a missão dele aqui na Terra. Muito obrigada, e é nisso que a gente acredita, porque a gente aprendeu com a religião do terceiro milênio. Muito bem, muito obrigada, Regina. Volte sempre, tá? Obrigada. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. A gente teve a participação aqui da Regina Nascimento, cristã do Novo Mandamento de Jesus, hoje conversando com a gente sobre esse momento que acontece na vida de todos nós, o momento desse fenômeno natural na vida de todos os seres humanos, que é a morte, mas como superar, como ter forças nesse momento. A religião do terceiro milênio nos oferece diversas formas. A Regina mesmo estava aqui falando como a presença dos pregadores e pregadoras ecumênicas foi importante nesse momento, o conhecimento espiritual que recebe diariamente com a Super Rede Boa Vontade de Comunicação, a cerimônia de 7 dias também, que é ali esse espaço para a família homenagear o ente querido. Então o irmão Geraldo Magela lá no mundo espiritual recebeu todo esse amparo, todo esse apoio. Irmã Marinês Neroni, que está com a gente direto de Curitiba, Paraná, é também a oportunidade que a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo nos oferece, irmã Marinês, para nós dedicarmos o nosso coração a esses entes queridos que estão no mundo da verdade, para eles saberem que não são esquecidos por nós. Exatamente, Franciele, por isso a Religião Divina tem uma ação muito importante nesse dia 2 de novembro, é o plantão de assistência espiritual, os mortos não morrem. Fazemos aqui um convite a todos que quiserem participar dessa atividade. Nós vamos levar um abraço, um conforto, o esclarecimento espiritual aos nossos irmãos que estão assim sofrendo, né, por essa separação que não é eterna, como a irmã Regina Nascimento estava muito bem ali falando, né, do seu sentimento, mas o nosso propósito, o nosso objetivo na religião divina é esclarecer exatamente isso, que os mortos não morrem, e nos colocarmos à disposição daqueles que estão em sofrimento, passando pelo luto, para que recebam esse apoio, se sintam apoiadas, se sintam fortalecidas, e isso é extremamente gratificante para nós que temos essa oportunidade de oferecer esse apoio. Então, o convite a todos que estão nos acompanhando aqui em Curitiba, estaremos amanhã a partir das 8 horas da manhã aqui na Igreja Ecumênica da Religião Divina, na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 10.688, fica pertinho do terminal do Boqueirão, e daqui nós vamos então para as ruas, para os cemitérios, para levar esse esclarecimento espiritual e esse conforto tão necessário a todos os nossos irmãos em humanidade. Obrigada, irmã Marinês, muito bem lembrado então sobre esse plantão de assistência espiritual. Os mortos não morrem, já é uma tradição na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, onde a juventude legionária da boa vontade de Deus, os cristãos do novo mandamento de Jesus, vão aos cemitérios também para levar a mensagem fraterna e ecumênica da religião divina, o entendimento, o panfleto, por exemplo, como vencer o sofrimento do corpo e da alma. Então vão levar o conforto espiritual também através da música legionária, o livro de preces da religião divina. Tudo isso para confortar os corações, confortar as almas. Inclusive, você pode participar dessa ação fraterna também. É só se dirigir à Igreja Ecumênica da Religião Divina, buscar informações, aliás, na Igreja Ecumênica da Religião Divina aí na sua cidade. Se você não souber o endereço, tem duas formas. Pode ser pelo 99603-1330, que é a Central de Atendimento da Religião Divina, ou então você acessa o site religiãodedeus.org, religiãodedeus.org.
ORG. A irmã Marinês deixou o endereço de Curitiba, Paraná. Em São Paulo, estamos aqui na Avenida Rudige, 848, bairro Bom Retiro. Avenida Rudige, 848, no bairro do Bom Retiro. Em Manaus, Amazonas, para você que nos acompanha pela emissora da Boa Vontade 610 AM, Avenida Manicoré, número 100. Avenida Manicoré, número 100, lá no bairro Cachoeirinha, tá certo? Para você participar com a gente também. 10h35 da manhã, agora Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde.